que eu trago no dia de hoje é revoltante. É sobre um depoimento de uma advogada que o título diz: Bomba. Doutora rompe o silêncio e revela os horrores vividos pelos presos de 8 de janeiro de 2023 na Papuda. Então, melhor do que eu falar, vamos deixar aqui a sonora do que essa advogada que presenciou todo esse horror. Então, muito melhor do que eu mesmo falar, né? Deixa eu ajustar aqui. Vamos ver se dá certinho o ponto aqui correto da situação. Essa doutora, ela vai falar aqui o que aconteceu. Mas antes, deixa eu dar uma ajustada aqui. Deixa eu achar aqui os pontos certos aqui. Bom, tá aqui. O canal é esse aqui. Vou só ver se o volume tá legal. Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço pro Max, cumprimentar o Max também. Quando ele falou ali com respeito à denúncia da marmita com um pedaço de rato, eu lembro desse dia. Eu fui visitar os meus na Papuda e eu tenho a carta até hoje que o Max escreveu. E quando eu recebi essa carta, o pedido foi para que eu levasse isso para a mídia. Eu li aquela carta umas 10 vezes e eu não tive coragem de fazer o vídeo lá da Papuda, porque aquilo me embrulhou o estômago, eu cheguei a vomitar naquele dia. Porque eu já sabia das marmitas estragadas, das marmitas com caco de vidro, com pedra, com canudinho de plástico no meio, com carne podre, fio de cabelo. E eu vi isso porque quando nós visitávamos os presos políticos, o parlatório era do lado direito, e aqui do lado esquerdo tinha a brisa, que eles chamavam, e quando eu entrava para visitar os meus, era horário de refeição, vinha um cheiro horrível, por aqueles vãos das paredes ali, e muitas das vezes, a gente olhava, ia conversar com tinha alguns policiais militares presos ali, e às vezes eles abriam a marmita e mostravam. Eu saía vomitando de lá, porque a comida era podre. E nesse dia, quando eu recebi a carta do Max, dizendo que eles encontraram um pedaço de rato na marmita, eu pensei, o que mais falta acontecer para eles aqui dentro? Tantas humilhações, tantas violações lá dentro. E eu fui visitar as meninas na colmeia. E quando eu saí da colmeia, que eu consegui fazer o vídeo no final da tarde para expor isso. Eu tenho a carta do Max até hoje. E ele falou: doutora, o Clezão morreu. Ele caiu no pátio agora, antes de eu entrar aqui, tá todo mundo chorando, tá uma confusão, mas ele tá morto. Eu segurei aquilo, eu falei: meu Deus, como assim? Doutora, você tem que avisar as pessoas aí fora. E eu não tinha certeza daquilo, o medo de você falar alguma coisa e não ser. Fui pro próximo atendimento, o próximo falou a mesma coisa. E aquilo, como o Marcos falou, nós temos anjos dentro da Papuda e dentro da colmeia também. Só que nós não podemos dar nomes a eles, até porque a perseguição seria implacável contra eles. E nesse dia eu fui guardando aquela informação, de repente eu recebi um WhatsApp de um policial penal que estava trabalhando no dia: doutora, fulano morreu. A doutora precisa passar isso porque eles vão chamar uma ambulância e vão levar ele para o hospital como se ele houvesse morrido fora. Eu não tive coragem. Daqui a pouco ele mandou uma foto em um dos meus celulares da época, falou: você quer mais prova do que isso? Aí quando eu olhei a foto, eu conversei com o Oswaldo Eustáquio na época, falei: Oswaldo, está confirmado, eu recebi a foto, ele está morto. Como é que você vai avisar a família? Eu chamei a Sheila, a noiva do seu Gessé, falei: Sheila, você precisa ir lá na casa da família do Clezão, da Jane, para avisar. Assim, eles só vão ter a confirmação quando chegar no presídio. Agora não tem como, mas eu sei. Eu recebi a foto, ele está morto. E ali começou toda aquela confusão. Para não bastar, eles entraram em pânico, revolta mesmo lá dentro, porque eles viram alguém deles morrer. Aí eu tinha uma outra videochamada, às 13 horas, com o pastor Osiel. E um dos policiais falou para mim: doutora, tenta acalmá-los.
porque se eles não se acalmarem, eles estavam chacoalhando as grades, enfim, aquela revolta toda, aquele desespero. Se eles não se acalmarem, já foi chamado uma força especial aí para entrar e eles vão acabar batendo e matando alguém. Isso vai virar confronto. Aí eu atendi o pastor Osiel, conversei com ele, falei, Osiel, pelo amor de Deus, nós não precisamos de mais morte aí dentro. E que não seja isso que vai fazer com que a história de vocês seja manchada, porque quem assassinou o Clezão nós sabemos quem foi. E ali eles conseguiram contornar. Existiam vários pastores ali dentro, e esses pastores acabaram conversando, eles acabaram, mesmo em desespero, eles conseguiram engolir o choro, chorar, se abraçar ali e amenizar a situação. Então, com relação ao que o Max falou, eu tenho a carta do Max, que ele encaminhou a carta, e eu tenho a carta denunciando a questão do rato. Eu ouvi um relato essa última vez que eu fui para a Argentina agora, de uma das minhas assistidas, que ela falou, doutora, eu nunca tive coragem de te falar. Mas devido à prisão, as mulheres ficaram muito nervosas devido à prisão, ser levadas para o presídio, porque eram pessoas comuns, que da noite para o dia foram marginalizadas, criminalizadas, trancafiadas em presídios. E como essa questão toda mexe com a questão hormonal, muitas menstruaram. Um dia, 2 dias depois. E essas mulheres passaram semanas menstruando sem absorvente e sem conseguir sequer trocar a roupa delas. Uma delas me falou, doutora, eu vou te falar, mas eu tenho muita vergonha. Porque o meu advogado na época era um homem. E um dia após eu chegar na colmeia, eu acabei menstruando. Aquilo, a minha roupa estava lavada, de sangue, não tinha o que nós fazer, não tinha roupa íntima, não tinha absorvente. E quando o meu advogado entrou no parlatório para falar comigo, que o meu marido pagou para fazer uma visita, quando ele entrou no parlatório, que ele me viu lavada de sangue, ele chegou a virar o rosto. Ele falou, me desculpa, dona Neuci, mas eu não consigo olhar a senhora assim. Elas não tiveram direito sequer absorvente. E nós começamos a denunciar isso, nós começamos a denunciar, conseguir arrecadação de Cobal para tentar entrar, mas isso levaram semanas. Elas não tinham roupa para trocar lá. Porque a maioria das pessoas eram pessoas humildes que vieram para Brasília porque os ônibus não pagaram passagens, não tinham dinheiro. E essas pessoas foram presas e a maioria das famílias não sabiam que elas estavam presas. Levaram semanas para as famílias terem conhecimento que elas estavam presas. E até lá nós conseguimos tentar conseguir doações para encaminhar roupa, absorvente. O Cobal que nós chamávamos, né, até as famílias conseguirem, alguns mandar para dentro do presídio os cobais e alguns a gente continuou encaminhando. E uma das coisas que o deputado Polon fez, que poucos falam, poucos sabem, mas ele foi uma das pessoas que os presos do estado dele, ele nunca deixou faltar um Cobal. Ele nunca deixou faltar aqueles kits de bolacha que a gente mandava. Ele dizia, não, os advogados vão lá visitar que eu vou pagar. Porque as famílias não tinham condições de pagar uma visita de um advogado, porque nós vínhamos para Brasília e voltávamos para as nossas casas, ainda que por pouco tempo. Mas eles precisavam ter alguém aqui para visitar eles, porque o desespero das famílias e deles era surreal, é imensurável. Então, tinha advogados para ir visitar, para levar recado das famílias e para levar os cobais. E assim, eu nunca terei palavras para agradecer ao deputado Polon por tudo que ele fez. E ele nunca divulgou isso. Nós, por muito tempo, também não falávamos sobre, mas a gente precisa dar honra a quem tem honra. O policial, que era testemunha da acusação, reconheceu o Daniel, porque eles não reconheciam as pessoas, eram muitos presos. E o Daniel Soares, ele reconheceu como sendo uma das pessoas que não depredou. E sim, que estava ajudando a limpar os cacos de vidro para que outras pessoas não se ferissem. Ele foi condenado a si mesmo a 16 anos e meio. A mãe dele está desenganada dos médicos, nesse momento está num hospital em São Paulo. O Daniel é o único filho e o único familiar da dona Inês. Ela tem esquizofrenia e descobriu um câncer.
Ela está em estado vegetativo hoje, ligada a aparelhos. Não tem familiar para cuidar dela. A Igreja Cristã do Brasil quer deixar aqui o meu agradecimento por ela não ter ninguém. A Igreja Cristã do Brasil pegou a dona Inês, levou para uma casa de idosos. E essa casa de idosos começou a cuidar dela faz 4 meses. E hoje a dona Inês está apenas cuidados paliativos, porque ela, inclusive, ela está com aparelhos, né? Ela não reconhece ninguém, ela não fala, está dormindo, está literalmente em coma. E nós requeremos a prisão domiciliar ou a liberação para que o Daniel acompanhe os últimos momentos, as últimas horas, os últimos dias da mãe. E ontem nós tivemos um indeferimento, porque o ministro falou que nós não juntamos prova suficiente de que ele faz jus a isso, ou que ela está nessa situação. Só que ele não, o hospital ele não libera o prontuário da dona Inês para nós, que só libera para um familiar de primeiro grau. E nós não temos sequer como conseguir esse prontuário para demonstrar que ela está em um hospital nesse momento. Ô, doutora Tatiane, é o ministro Alexandre de Moraes que proibiu, que indeferiu? Isso. A PGR manifestou pelo indeferimento, falou que mesmo nós juntando um vídeo dela ligado a aparelhos, mesmo nós juntando uma declaração do lar de idosos dizendo a situação que ela chegou, dizendo que ela não tem nenhum familiar, que ela foi levada lá pela Igreja Cristã do Brasil e que ela está internada hoje, está em estado vegetativo, está em coma, ainda não foi suficiente para a PGR, né, para o Paulo Gonet, comover da situação, e ele requereu pelo indeferimento, manifestou pelo indeferimento, e o ministro seguiu a orientação, né, o parecer da PGR está indeferido. Nós iremos tentar um pedido de reconsideração, porque não tem como nós conseguir o prontuário, não tem, ela está em São Paulo, internada, e apenas o Daniel, que está preso, conseguiria o prontuário médico da própria mãe. Então, nós não temos o que fazer nesse caso. O nosso colega, Dr. Luiz Felipe, nós perdemos um dos nossos. E quando eu falo nós perdemos um dos nossos, são 7 réus que perderam a vida nessa batalha, e nós temos um advogado. Porque todos nós estamos cansados, todos nós estamos exaustos, porque a indignação do deputado Polon, Marcos Polon, quando ele falou que quando você vê todas as injustiças, as violações da nossa lei, as violações processuais, nós nos deparamos a uma situação que não existe a quem nós recorrer. Quem que vai resolver a situação? Então, para nós, advogados, isso é muito difícil. É muito difícil. E o doutor Luiz Felipe, ele infartou. Após o doutor Júnior conversar com ele, após o doutor Júnior comunicar a ele que a mãe do Daniel Soares, que era um dos assistidos dele, desde o início, que ela estava desenganada dos médicos, estava internada e que não teria mais volta para ela, e que nós teríamos que tentar fazer alguma coisa. E o último áudio que o doutor Luiz Felipe encaminhou foi para o doutor Júnior, para que nós lutássemos pela liberdade do Daniel, para que ele conseguisse estar ao lado da mãe nessa passagem. E após isso ele infartou. Hoje ele não está mais entre nós, mas é alguém que deixa um legado. Podem existir muitas diferenças entre nós, advogados, mas quando se trata da liberdade dos inocentes, dos réus do Rio de Janeiro, nós deixamos tudo de lado e nós nos unimos. E assim nós continuaremos até o fim. E todo o trabalho, toda a luta do doutor Luiz Felipe não será esquecida, porque ele é apenas mais uma vítima de toda essa injustiça que nós estamos vivendo há quase três anos. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado ao doutor Luiz Felipe. Eu deixo o meu abraço à Patrícia, a esposa dele, que enfrentou toda essa dor de ter o marido retirado de casa, porque nossas vidas é mais na estrada, é mais com os réus, com as famílias dos réus, do que com as nossas próprias famílias. E hoje o doutor Júnior até pediu perdão para ela, falou: Patrícia, perdão porque nós tomamos muito tempo de convivência sua com seu esposo. Mas ela falou que ele estava tão empenhado nessa luta que ela entende o sacrifício que ele fez.
Então, meu muito obrigado ao Dr. Luiz Felipe. E nós não queremos esquecer o trabalho e a luta dele. Obrigado a todos. Realmente um depoimento desse, né, da doutora Daniele Teles, trazendo aqui as imagens, trazendo aqui a história de cada um, é de cortar o coração. E aí eu quero aqui registrar que foi muito ruim o Paulinho da Força, que é o relator dessa anistia, escolhido aqui por esta casa, pelo presidente da casa, ele não vinha participar. Mas tenho certeza, todos vocês que estão nos assistindo, que eu vou levar, eu não vou desistir. Paulinho da Força, se continuar como relator, tá certo? Ele vai ter que ouvir. Ele vai ter que ouvir, é o mínimo que ele vai fazer, ele tem que ouvir, tá certo? A gente entende que estão querendo agora dosimetria. Não cabe Câmara fazer dosimetria, não cabe. Isso é a justiça que tem que fazer. Dosimetria de pena, quem faz é a justiça. E se por acaso for feita nesta casa, a gente tem certeza que quando chegar no STF, ele vai simplesmente anular. Ninguém tem dúvida disso. Já basta de empurrar com a barriga, que na verdade o que a gente vê é isso. É a Câmara e o Senado, quem tem poder verdadeiro, está empurrando com a barriga. E a anistia, ela tem que ser total e restrita. Ela não pode ser meia anistia. E cabe a esta casa, sim, fazer uma anistia. Então, são os mecanismos que se tem, né, na justiça brasileira. É o perdão, é a anistia, é a graça, né, o indulto. Então, isso tem que ser respeitado, está na Constituição. Então, a gente vai lutar, tá certo? A gente fica muito triste com tudo que a gente vê, mas isso nos dá mais força ainda para continuarmos a lutar. Eu vou passar para o Dácio, mas antes eu queria só aqui pedir ao Marcos Vanucci que fizesse aqui suas considerações finais. Queria dar a palavra ao doutor Marcos, que está aqui. Bom, eu dei uma interferida aqui, uma interrompida. Depois eu vou ver como é que saiu o áudio. Olha, a culpa é do sistema judiciário, a culpa é do sistema. O sistema é o sistema judiciário. Dentro do sistema, a favor do judiciário, estão vários políticos, deputados, senadores, inclusive a imprensa, a favor da punição a essas pessoas que estavam apenas lutando por um país melhor, por uma justiça, para que houvesse justiça. E essas pessoas não pegaram em armas, essas pessoas apenas cantavam o hino nacional, oravam, rezavam e gritavam palavras de ordem. Ninguém foi armado, a gente sabe bem que essas pessoas, elas foram coagidas, né, foram manipuladas para invadir os prédios públicos lá, mas aquela coisa, mereciam ser punidas por invadir os prédios públicos? Mereciam, mas levar de 12 até 16, 17 anos de reclusão por ter feito o que fizeram, nem todas quebraram, a grande maioria não quebrou. E a gente sabe bem que teve uma orquestração de pessoas a favor desse projeto de governo que está aí, que começaram a quebrar as coisas. A gente vê gente lá que se vestiu de verde e amarelo, amarrou bandeirinha no corpo e começou a quebrar tudo como se fossem os patriotas. Nós sabemos da verdade. Tem muita coisa que nós não podemos falar aqui nas redes sociais, porque você sabe a que lado pertencem as redes sociais. A minha vontade, bom, eu deixo para falar isso na minha rádio, onde eu, sendo dono, jamais serei demitido ou despedido, né? Então lá eu falo, eu até estou pegando leve, né? Na rádio eu quase não estou falando nada para não ficar pesado, porque senão o clima da rádio, né, a programação da rádio passa a ser apenas xingar a esquerda. Mas eu deixo quieto por enquanto, mas eu vou sim expor minha opinião, como eu já exponho em alguns momentos, mas eu vou expor mais minha opinião. Mas a rádio também é uma rádio para tocar música, né? O nome da rádio já é São Paulo Mais Músicas, então é para tocar mais músicas. Eu deixo para dar minha opinião assim em alguns momentos, em 5, 6 minutinhos, e ali eu posso falar o que eu quiser, então ninguém vai me mandar embora da rádio, né? Porque nenhuma rádio me deixaria falar o que eu penso realmente, né? Porque tá todo mundo amarrado com o rabo preso. E você que é a favor
você que é contra a anistia, olha, você pode ser contra a anistia, você pode falar que as pessoas têm que apodrecer na cadeia, né? Porque quando é com vocês, aí vocês querem todas as benesses, vocês querem todos os direitos da lei. Mas tudo bem, né? Deus está vendo, a única justiça que eu acredito realmente é de Deus, porque a dos homens, principalmente a do Brasil, eu sei que não existe. A única justiça que eu acredito realmente é a de Deus. Então você que é a favor da prisão, ou você é contra a anistia, e você da imprensa aí que brada contra a anistia, que é o mal das pessoas ali, olha, pode não existir justiça no Brasil, mas eu acredito realmente que Deus exista. E Deus não faz justiça. Deus é justiça. E é questão de tempo, porque a casa já está caindo, né? Talvez não vai ter o desfecho que nós queremos que tenha, mas vai ter um desfecho disso tudo, e eu acredito piamente em Deus, que Ele sabe como fazer justiça. Como eu digo, Deus não faz justiça, né? Acabei falando aqui que Deus vai fazer justiça. Não, Deus é justiça.